Em um mundo cada vez mais de pessoas iguais, que seguem padrões mais fixos, nesse vídeo nós vamos falar sobre o princípio da criatividade, como se tornar gênio, qual é o início, qual é o caminho que nos faz ter uma mente mais criativa e nos diferenciar dos outros nesse momento tão competitivo, onde a criatividade é o maior bem que alguém pode possuir. Meu nome é Wellington Magela, eu sou teólogo, filósofo, Master Trainer em Programação Neurolinguística e diretor do Instituto El. E quero falar agora sobre o que é criatividade e genialidade. As pessoas sempre pensam em Einstein, em Beethoven, em Lutero, em Mitzberg. Toda vez que a gente pensa num gênio, a gente vai lembrar de pessoas que conseguiram um patamar de pensamento elevado, que trouxeram de alguma forma algumas revoluções em relação à música, à filosofia, à física. E para mim, o processo de genialidade inicia-se pela percepção das coisas em si. Ninguém se tornou gênio de uma noite para o dia. Essa pessoa foi criando pequenos movimentos de reflexão diante daquilo que elas sabiam. É lógico que o conhecimento é sine qua non. Se você não tem conhecimento da tua área, você nunca vai chegar a ser gênio nessa área. Estou falando de advogados, estou falando de psicólogos, estou falando de atletas. Então na PNL nós temos um segredinho, né? Que toda a estrutura de um pensamento tem um pequeno TOTS. E o que é TOTS? É esse movimento de testa, opera, testa. Teste é aquilo que é uma ideia que eu tenho para alcançar um resultado. A operação é o que eu faço, a operação é minha ação. E toda vez que eu testo uma operação, eu vou testá-la novamente para ver se o que eu estou fazendo está me direcionando a algum resultado. E aí eu encontro saída. É interessante pensar assim. Eu vou dar um exemplo do que é TOTS para a programação neurolinguística. Eu quero emagrecer e eu tenho várias operações para isso. Vigilante do peso, shaking, ir ao nutricionista. Então vou ver quais operações que eu faço, ou seja, quais ações que eu faço que vai me dar resultado. Eu, por exemplo, já tentei várias coisas para emagrecer. Eu tinha um sobrepeso e eu tentei nutricionista, shake, vigilantes do peso, segurar a boca. Eu já tinha tentado de tudo. Até que um dia, um médico iraniano, amigo meu, me disse: Wellington, você já experimentou o jejum? Porque no Irã a gente não faz regime, a gente faz jejum. E você sabe que com essa visão mais espiritual que eu tenho, eu fiquei muito fascinado pela palavra jejum. E naquele momento eu tentei uma nova operação. Eu não tinha tentado isso e eu fui então fazer jejum. Toda vez que eu pensava em regime, eu pensava em queijo branco, alface, passar fome. E quando eu penso em jejum, me traz mais uma conexão com o divino, com Deus. E ele então me ensinou uma nova operação. Segunda e quinta-feira, eu passei a comer 800 calorias, que era me eximir, eliminar da minha dieta açúcar, óleo e glúten durante 2 dias. Então, segunda e quinta-feira eu comecei a fazer isso e nos outros 5 dias eu podia comer à vontade. E você sabe que começou a dar resultado. Então, quando eu testei isso, operei, 1 mês depois eu voltei para a balança, eu já tinha eliminado 4 quilos. E aquela operação, aquele pequeno movimento me fez então ter uma criatividade. Ou seja, o que é criatividade? Ela não nasce pronto, assim como o mindset fixo pensa. Ela é desenvolvida. A criatividade e genialidade é aquilo que você faz para obter resultado. Se você quer ter R$1 milhão na conta e a forma com que você tem economizado apenas não tem feito a tua conta passar dos 100 mil, você, além de economizar, você vai ter que inaugurar uma nova estratégia, que é vender alguma coisa, aplicar alguma coisa. Ou seja, para ter 1 milhão, simplesmente economizar não resolve o teu problema. O que vai resolver é como você vai agregar
na tua conta mais valores. Então não é só a economia, mas também o ganho. Eu tenho uma paciente minha que ela tem uma floricultura e ela vai saber agora que eu estou falando dela. Então ela vendia flores e ela queria aumentar o seu faturamento. E ela percebeu que ao vender flores, ela poderia também vender café da manhã. E ela passou a vender café da manhã e flores. Um dia a cliente falou para ela, nossa, o dia começou bem e terminou muito bem. E ela falou assim, mas o que poderia fazer para terminar melhor o dia? A cliente falou assim, se tivesse um vinho. E ela então começou a vender flores, continuou a vender flores, café da manhã, e agora ela botava a foto do casal numa garrafa de vinho e vendia vinhos. Um dia na igreja ela percebeu que havia uma comissão de ornamentação que brigava muito para ornamentar a igreja. E ela então chegou ao líder espiritual dela e falou se ela poderia oferecer à igreja uma ornamentação com cada domingo um tema. O líder ficou fascinado e resolveu contratar a floricultura dessa minha cliente. E ela então vendia flores, ela vendia café da manhã e vendia vinho e agora ornamentava igrejas. E ela descobriu também nessa percepção do TOTS, do testa, opera, de que esses clientes, muitas vezes que ela vendia as flores, o café da manhã e o vinho, tinha filhos. E ela então contratou babysitters para ficar com os filhos e começou a ornamentar quarto de motel. Então ela ia lá, ornamentava os quartos de motel com as flores e eu brinco com ela que a floricultura tem um carro pilotado que sai às vezes do domingo da igreja direto para o motel e às vezes sai do motel direto para a igreja. Ou seja, essa minha cliente, ela começou a inaugurar novos pensamentos, novas operações e começou a ter um faturamento 5 vezes maior do que só vender flores. Então esse processo de criatividade, de genialidade, não é nato, é aquilo que você vai percebendo na vida. Assim como no emagrecimento, assim como em ganhar mais dinheiro, e também funciona nos relacionamentos. Se você inaugurou um relacionamento e tem uma operação dentro desse relacionamento como uma pessoa muito generosa e percebe que o outro parceiro é muito egoísta e que você precisa muitas vezes abrir mão daquilo que você gosta em nome da felicidade do casal, e você continua cada vez mais generosa e essa pessoa te explorando cada vez mais, enquanto você não inaugurar uma nova operação e se tornar um pouco mais egoísta, pensar um pouco mais em você, esse relacionamento continuará entre um generoso e um egoísta. Então, no caso, essa generosa precisa ficar um pouco mais egoísta. E aí você vai criando novas percepções. Esse, para mim, é o segredo que a programação neurolinguística traz. E as pessoas falam, por que quando se faz PNL tem tanto sucesso na vida? Eu respondo, porque você inaugura novos pensamentos, você cria novas saídas. E assim é a vida. Assim são as pessoas de sucesso, estão sempre criando novas oportunidades. Se você gostou e achou esse assunto muito pertinente, inscreva-se no canal. Nós vamos estar gravando vários outros vídeos para ampliar a tua consciência e a tua criatividade. Eu espero você no próximo vídeo então.